Gênesis capítulo 26, versículo 12. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos ler Gênesis capítulo 26, versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse-lhe Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Até aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, rendemos graças a Ti, ó Deus, porque podemos adorar o Teu nome, Senhor. O Senhor nos deu vida, nos deu saúde, Pai, o fôlego de vida. Por isso nós estamos aqui nessa noite, queremos agradecer a Ti. Podemos exaltar o Teu nome através das canções, que nesse momento o Senhor possa falar conosco através dessa palavra, Senhor. Nos usa como canal de bênção, Pai, para trazer a Tua palavra, a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, a Tua direção, que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, dentro da Tua verdade, Pai. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que vem roubar a palavra, a semente da Tua palavra, nós repreendemos neste momento em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Quebra todas as barreiras agora, quebra todas as cadeias, que a palavra tenha livre curso e alcance os corações em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Falar hoje sobre, estamos no mês da conquista, eu queria ministrar sobre o que semeamos hoje determina nossas conquistas. Amém? Diga assim, o que semeamos hoje determina as nossas conquistas. Amém? Todos nós queremos conquistar, todos nós queremos ser uma bênção, todos nós queremos receber algo de Deus, mas eu queria falar hoje sobre um princípio chamado semeadura. Trazer algo para você, porque a semeadura é um princípio. Vocês viram que o texto que eu li fala de Isaque. Isaque, ele semeou em uma terra. No mesmo ano ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Diz que ele ficou rico, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía muitas coisas, tanto é que, de tanta conquista que ele alcançou, diz que os filisteus ficaram com inveja dele, ficaram invejosos com ele, e pelo motivo que eles foram lá e taparam os poços, que o seu pai, no seu tempo, Abraão, havia cavado esses poços. Nós vamos ver que um desses poços se chamava Ezeque, que era contenda, o outro era Sitna, que era inimizade, até que ele cavou um chamado Reobote, que é alargamento, que os inimigos não fecharam, então ele conseguiu ficar com esse poço. Imagine só, querido, a semeadura. Ele precisava semear. Ele estava numa terra estranha. Ele estava na terra dos filisteus. Ele estava num lugar onde não era a sua casa, mas Deus tinha dado um conselho para ele e ele foi obediente a Deus. Deus falou para ele assim: não desce até o Egito. O Egito, querido, para quem não sabe, representa o mundo, representa as coisas do mundo. O Egito representa as coisas que nós não devemos buscar. Nós não podemos buscar as coisas do Egito, porque o Egito representa o mundo, tá bom? Lembra quando o povo de Israel sentiu fome e ficou querendo voltar lá para comer os pepinos, lá do Egito, só que eles ficaram lembrando do Egito, mas tinham se esquecido que naquele tempo eles estavam clamando a Deus pela uma libertação, e ali nós vemos que o Egito então representa algo ruim. O Egito não representa uma coisa boa para nós, representa o mundo, e aqui Deus tinha falado com Isaque: não volte, não vá para o Egito, vá para onde eu te enviar. E ele foi para a terra dos filisteus. E os filisteus tinham tido uma aliança com seu pai Abraão. Há 80 anos atrás, eles tinham feito uma aliança, tanto é que ele cavou esses poços. E aí quando os filisteus da época de Isaque viram a prosperidade de Isaque, viram que Isaque era muito rico, ficou muito rico nas suas terras. Abimeleque, que era o rei daquela região, porque no tempo de Abraão também era Abimeleque,
Então provavelmente era como se fosse Faraó, como se fosse uma dinastia. Abimeleque talvez não fosse o nome de uma pessoa, mas o nome de um faraó, o nome de uma sei lá, um general, alguma coisa assim, uma coisa que ia passando de pai para filho. E ali Abimeleque falou para ele: não, chega, você está aqui, você superou a gente. Por que ele superou? Porque ele semeou, querido, dentro da vontade de Deus. E aí Abimeleque falou assim, ó, pega e vai embora, cara, sai daqui, ó. Se você ver aqui, ó, versículo 16, disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então eles ficaram com medo daquilo que Deus tinha dado para Isaac, queridos. Eles ficaram com medo daquilo que Deus deu para Isaac. As conquistas de Isaac foram muito grandes, foram tão grandes que chamou a atenção, e aquelas pessoas que estavam lá ficaram com inveja. E aí foram, vamos tirar ele daqui, e tirou ele de lá. Mas só que, querido, eles fizeram o quê? Eles taparam os poços. A semeadura, para você plantar, você necessita de água, não é isso? Você necessita de água. Então o que aconteceu? Por que eles tamparam aqueles poços? Porque eles sabiam que se eles fechassem os poços, Isaac não teria água. E se ele não tivesse água, ele não poderia semear. Você está entendendo como é que Satanás faz, querido? Satanás, ele faz dessa maneira. Ele tenta fechar todas as nossas fontes. Ele tenta fechar todos os nossos caminhos. Ele tenta fechar todas as nossas possibilidades. Naturalmente falando, não tem como plantar se não tiver água, querido. Porque você precisa regar aquilo que você planta. A semeadura necessita de água para que você possa regar. Vai chegar um tempo que aquilo que você plantou vai crescendo, mas se você não regar, aquilo que você plantou vai murchar e vai morrer. E assim era naquele tempo. Então, quando aqueles filisteus taparam aqueles poços, o que eles estavam querendo? Agora nós acabamos com Isaac. Porque como é que ele vai regar essa plantação deles? Da onde é que ele vai tirar água agora? Porque ele estava se aproveitando que tinha os poços do seu pai. Mas quando os inimigos entenderam que ele tinha prosperado, porque ele tinha aquela água, querido. Está entendendo? A água faz a diferença, querido. Fez naquela época. E a água do Espírito faz a diferença hoje na minha vida e na sua vida. Se nós tivermos a água do Espírito, nós podemos conquistar, nós podemos ser abençoados, nós podemos avançar, nós podemos ser bem-sucedidos, querido. Porque a água faz a diferença, fez a diferença naquele tempo e continua fazendo. Jesus Cristo falou assim: aquele que tem sede, vem até mim e beba a água da vida. Ele tem água para mim e para você beber, queridos. Nós não podemos viver, nós não podemos semear, nós não podemos plantar nesse mundo, nós não podemos fazer nada se Jesus não estiver conosco, querido. Ele fala isso em João, no capítulo 5. Sem mim nada podeis fazer, no versículo 7. Sem mim nada podeis fazer. Então eu vejo que Jesus, ele também foi uma semente. Se você for ver João capítulo 12, versículo 24, fala assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Quem era esse grão de trigo? Esse grão de trigo era Jesus, querido. Ele estava falando dele, da sua morte. Ele estava querendo dizer: se eu não morrer, se o grão de trigo, o grão era Jesus, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não dá fruto. Agora, se ele morrer, ele dá fruto. E Jesus estava dizendo: se eu morrer, eu vou dar muito fruto. Amém? Você entendeu? É o que João no capítulo 12 fala isso. Quando Cristo fosse levantado, ele atrairia para si todos os homens. Quando Cristo, depois da sua morte ali, na sua morte que ele fosse levantado, sabe que ele foi levantado naquela cruz? Quando ele foi levantado, ele atrairia para si todos os homens. E nós fomos atraídos porque Jesus resolveu ser uma semente para a minha vida e para a sua vida, queridos. Cristo é a semente, e essa semente, Jesus, ele deu a sua semente, que é a sua vida, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, servindo a Deus, crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, queridos. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? Aleluia, glorifica a Deus por isso. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, querido,
não tem resultado. Mas se o grão de trigo cair na terra, morrer, ele dá muito fruto. Jesus deu muito fruto. Levante a sua mão, quem é fruto da morte e da ressurreição de Cristo Jesus aqui nesse lugar, queridos. Eu sou um fruto, queridos. Aleluia. E você também é um fruto. Nós somos o fruto, porque a semente, ela morreu, queridos. Ele semeou a sua própria vida. E nós também precisamos semear a nossa vida. Nós precisamos semear o nosso tempo. Nós precisamos semear algumas coisas, né, para o Senhor, que possam gerar vida para outras pessoas, querido. O nosso tempo, eu não posso semear todo o meu tempo, mas semeie um pouco do seu tempo. Tem tantos projetos que a igreja tem abraçado, semeie um pouco do seu tempo, para que você possa gerar vida. Jesus, ele deu a sua própria vida. Ele foi uma semente que morreu, que quando caiu na terra morreu, queridos. E olha quantos frutos ele deu aqui, olha só. Olha quantos frutos, aleluia. Olha quantos frutos. Você lembra de quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você falou do amor de Deus, que você deu um tempo que você tinha? Não é verdade? Você foi lá, visitou na casa da pessoa, você levou a palavra de Deus para aquela pessoa, você chamou para vir para a igreja, você trouxe para a igreja, ela veio aqui na frente, aceitou Jesus, hoje é servo de Deus, hoje está servindo o Pai, hoje é teu amigo na fé, hoje é teu companheiro na fé, hoje pode ser até teu marido, pode ser até tua esposa, pode ser até teu namorado, porque você semeou nessa vida, queridos. Está entendendo? Nós precisamos semear em vidas. Nós precisamos semear em vida, da mesma maneira que o grão de trigo Cristo caiu, e ele gerou muito fruto, que somos nós também precisamos morrer, queridos. Muitas vezes, para que Cristo possa nascer na vida de outras pessoas, querido. Amém? Você entende isso? Você entende isso? Nós precisamos entender que nós semeamos hoje, determinará ou determina as nossas conquistas. Nós precisamos entender que a semeadura, ela é uma lei. Primeira coisa que nós precisamos entender, a semeadura, ela é uma lei, e é uma lei imutável. A semeadura é uma lei imutável. É uma lei imutável. Aleluia. Diga de novo, é uma lei imutável. Verdade. Por quê? Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. De quem que ele está falando? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus. Está entendendo? Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele está querendo dizer, por que que a semeadura é uma lei imutável? Porque a semeadura é um princípio de Deus, querido. Amém? A semeadura é um princípio do Pai. A semeadura é um princípio que nasceu lá desde o princípio da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 11 fala sobre a semeadura. Gênesis capítulo 1, versículo 11 diz assim, ó: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie. Há um princípio na semeadura. Se você plantar morangos, você tem que colher morangos. Não tem como colher outra coisa. Se você plantar laranjas, você vai ter que colher laranjas. Porque há um princípio. Há um princípio, não foi, isso não é aleatório, é um princípio, está na Bíblia. Gênesis 1:11, Deus aqui falou aqui, ó, segundo a sua espécie, plante ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Não é à toa que quando você planta morango, nasce morango. Aleluia! Que coisa linda, né? Se tu plantasse morango e nascesse abacaxi, a Bíblia tinha alguma coisa errada. Alguma coisa está errada na Bíblia. Mas como você planta morango e nasce morango, você planta laranja e nasce laranja, é princípio bíblico. Por que que a semeadura é uma lei imutável? Porque ela parte de um princípio de Deus, querido. Deus, desde o princípio, ele falou assim, ó: haja sementes que dê o seu fruto,
conforme a sua espécie, queridos. Não tem como ser diferente, foi Deus que estabeleceu isso, querido. E por que eu falo que a semeadura é uma lei imutável? Porque Deus, Ele não tem variação, nem sombra de variação, Ele não muda, e Ele criou esse princípio. Malaquias 3,6 fala assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso não sois consumidos. Então Deus não muda, a lei dele é imutável. Essa lei da semeadura é uma lei imutável, queridos, porque é um princípio da palavra de Deus. Quando acabou o dilúvio, Noé, com a sua família, se salvou. Aí você vai ver o capítulo 8 de Gênesis, no versículo 22, princípio: enquanto durar a terra, haverá sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quem disse isso? Deus. Existe dia e noite hoje? Existe dia e noite? Existe. Existe frio e calor? Existe frio e calor, irmão? Existe verão e existe inverno? Amém? Glória a Deus, vai falando. Existe ou não existe? E ele fala: enquanto houver terra, enquanto a igreja estiver, enquanto o mundo existir, vai ter sementeira e vai ter colheita. Está entendendo, irmão? Nós vamos semear e nós vamos colher, queridos. Você vai plantar e você vai colher, porque é um princípio da palavra de Deus, e é uma lei imutável, porque quem estabeleceu esse princípio foi um Deus imutável. A semeadura, ela é uma lei imutável, porque foi feita, foi criada por um Deus imutável, um Deus que não muda. Aleluia! Está entendendo? Quando 2 Coríntios também fala assim no capítulo 9, versículo 6, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, mas o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Quero explicar para vocês. Se você semear em cima desse altar, você faz uma plantação aqui, desse tamanho a plantação, você vai colher proporcionalmente a isso que você plantou. Agora, se você plantar até o final da igreja, você vai colher proporcionalmente ao tamanho que você plantar. É isso que Paulo quer dizer aos Coríntios em 2 Coríntios 9,6. Que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Isso é lei, querido. Está entendendo? Isso é lei. Não existe, é um princípio, não tem como mudar isso. Não tem como mudar. Agora, quem semeia com fartura, ele colhe com abundância. É lei, queridos. Se você semeia amor, você tem que colher amor. Se você semeia pouco, você recebe pouco. Mas nessas questões assim que são de relacionamento, nós temos que entender que nem tudo vai voltar para nós do jeito que a gente faz. Já reparou? Às vezes você pode ser uma pessoa que semeia amor na tua família, mas a tua família não tem um feedback. Você não tem um feedback da tua família. Já reparou que nessas situações é assim? Foi o que Cristo fez, querida. O que Jesus fez? Jesus veio ao mundo, morreu por nós, só pregou coisa boa, não foi? Jesus pregou alguma coisa ruim? Só falou do amor, falou da paz, falou da salvação, né? Falou que tinha um céu preparado para nós, todas essas coisas. Jesus só fez coisas boas. Mas o que fizeram com ele? Crucificaram ele, querido. Seu próprio povo. Então muitas vezes, por mais que você semeie coisas boas, você não colhe, querido. Mas o mais importante não é isso, colher aqui na terra. O mais importante é colher lá no céu. Porque Jesus tinha uma obra para realizar. Ele sabia que ele não ia ser aceito pelos seus, porque era um propósito do Pai. E muitas vezes nós não entendemos por que nós não colhemos, por que nós não recebemos, por que aquilo não voltou para mim da maneira que eu fiz. Querido, entenda, quando acontecer isso que você pensa, com Jesus não foi diferente. E você não é melhor do que Jesus. Está entendendo? Nós não somos melhores do que Ele. Mais do que Ele fez, querido, de bondade para as pessoas, mais do que Ele fez de bondade para a humanidade. E Ele recebeu tudo ao contrário.
Mas a lei da semeadura, ela permanece independente disso, em muitas das coisas que nós fazemos, das ações que nós fazemos, porque é um princípio, queridos, que precisa ser praticado. Não tem como você colher outra coisa que você não plantou. Se você planta morango, você vai colher morango. Amém? Vocês entenderam isso? Está claro isso aí? Mas é princípio. Em Gálatas 6, versículo 7, diz assim, ó: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. E aí no versículo 8 ele fala assim, que aquele que semeia na sua própria carne, ele colherá da sua própria carne a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, semeia para o Espírito, do Espírito ele vai colher vida eterna. Então não se engane, queridos, aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. E no versículo 8 de Gálatas 6, ele fala o quê? Se nós semearmos na carne, nós vamos colher na carne. Se você semeia ódio, se você semeia divisão, se você semeia contenda, você vai lá em Gálatas, se você voltar um pouquinho antes, Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai falar o quê? Obras da carne. Se você semeia as obras da carne, o que você vai colher? Você vai colher corrupção, queridos. Se o cara é casado e semeia adultério, o que ele vai colher? Separação. Separação. A não ser que a mulher seja muito misericordiosa. Não é assim? Porque Deus faz isso. Porque o diabo vem para destruir. A Bíblia fala, João capítulo 10, versículo 10, diz o quê? Satanás, né, o ladrão, não seria propriamente Satanás, mas fala, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Então ele pode mudar a história, queridos. Jesus está aí para mudar a história. Ele quer, né, que o nosso final seja melhor. Mas se nós semearmos na carne, o mais provável é que nós venhamos colher corrupção, queridos. Agora, quando você semeia no Espírito, querido, você colhe vida eterna. Você vai morar no céu, querido. Aleluia! Quem quer morar no céu aqui nessa noite? Então semeia no Espírito com letra maiúscula. Quando você semeia no Espírito, querido, você é cheio da presença de Deus. Quando você semeia no Espírito, você tem a unção do Pai. Quando você semeia no Espírito, você tem a unção de poder. Aleluia, você ora, as pessoas são curadas, as pessoas são abençoadas. Você sempre tem uma palavra de poder, você tem sempre uma palavra de bênção para a vida das pessoas, porque você semeia no Espírito. Aleluia. E muitas vezes, querido, nós se perdemos, né? E ficamos semeando coisas da carne, querido. Para com isso. Semeie no Espírito, meu irmão. Vê lá as obras da carne: prostituição, impureza, idolatria, né? Lascívia, ciúmes, porfias, divisões, dissensões. Mas se você for ver lá o fruto do Espírito no versículo 22 de Gálatas 5 é o quê? O amor, a alegria, a paz, a bondade, benignidade, a moderação. Esse é tremendo, hein? Esse é tremendo, moderação. Daria para fazer uma pregação sobre a moderação dos cristãos, que é difícil, né, queridos? Ser moderado, ser temperado, né? Não é fácil, né, querido? Não é fácil, né? Na hora que pisa no teu calo, aí o que você faz? Você lembra de Jesus? Ou você lembra de Barrabás? Não é verdade? Quando pisa no nosso calo, a gente não consegue ser moderado muitas vezes, né? Ah, meu Deus, me dá graça, me ajuda, Senhor. Mas nós temos que praticar o que? O fruto do Espírito, querido. Porque aquele que semeia no Espírito, colhe no Espírito. Aquele que semeia na carne, colhe na carne. Se você semear na internet, pornografia, né? Já pensou? De madrugada, tua mulher está dormindo, ninguém está vendo, seus filhos também já não estão no quarto deles, e o camarada só na pornografia na internet, né? O diabo, querido, ele pinta o inferno como se fosse o céu, querido.
O diabo é astuto, ele é esperto, ele é traiçoeiro. Ele não está dormindo não, meu irmão. Mas nós temos que semear no Espírito. Não semeie na carne. Não perca seu tempo semeando na carne. Você vai se corromper. Você vai morrer. Espiritualmente falando, você morre. Quando você semeia na carne, você morre espiritualmente, queridos. Agora, quando você semeia no Espírito, você recebe vida de Deus na sua vida. Vida zoe, vida de Deus na sua vida. Quando você semeia no Espírito, você recebe vida de Deus, querido. Agora, quando você semeia na carne, você recebe morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Espírito. Semear no Espírito, nós temos uma lei, e essa lei funciona em todas as áreas das nossas vidas. A lei da semeadura, ela existe, e aqui aí o Paulo falou para os Gálatas, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Aleluia, dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus. Eu vim pensando assim nessa mensagem, eu falei, acho que hoje ninguém vai bater palma. Glória a Deus, querido. Mas é importante que você saia daqui conscientizado do que Deus quer para a tua vida. É importante que você entenda, amém? O que Deus quer para nós. Semear na carne, igual corrupção. Semear no Espírito, vida eterna. Diga para essa pessoa que está do seu lado, semear no Espírito, vida eterna. Quem semeia no Espírito tem vida eterna. Quem semeia no Espírito tem poder, tem unção, tem graça de Deus, querido. Aleluia. Consegue enfrentar os problemas, consegue vencer as barreiras, consegue atravessar situações difíceis. O profeta Isaías, no capítulo 10, no versículo 27, ele diz que todo jugo será despedaçado por causa da unção, querido. Quem semeia no Espírito tem unção de Deus, querido. Quem semeia no Espírito, ele enfrenta as dificuldades, ele vai até o fim, ele rompe as barreiras, ele quebra as cadeias, no nome do Senhor, queridos. Quem semeia no Espírito não fica parado, quem semeia no Espírito entrega e morre a cada dia, para ver vidas transformadas, restauradas, em nome de Jesus. Quem semeia no Espírito, queridos, aleluia, ele tem uma vida de oração. Ele tem uma vida de jejum. Ele tem uma vida de consagração. Isso é semear no Espírito. Quem semeia no Espírito, querida, tem a presença de Deus na sua vida. Agora quem semeia na carne, aleluia. É como o irmão falou assim, poxa, eu olhei para aquele pastor, olhei para aquele servo de Deus, e eu olhei para ele e falei assim, esse cara está oco, está oco. Sabe o que é isso? Ele está oco, vazio, tem nada dentro, ele está oco. Quem que está oco aqui, meu irmão? Tem alguém oco aqui? Tem alguém? Está oco, vazio, tem alguém aqui? Aleluia, fala agora, o cálice para sempre, amém? Tem alguém oco aqui, queridos? Porque se nós semearmos na carne, nós vamos colher corrupção. Agora, se nós semearmos no Espírito, nós vamos colher vida eterna. Se nós semearmos no Espírito, talvez nós não colhamos aqui coisas, talvez, respostas de oração, de bênçãos materiais que a gente pediu para Deus. Mas o texto não fala em colher aqui na terra, fala de colher vida eterna. Fala de morar no céu com Jesus. Quem quer morar no céu com Jesus aqui, meu irmão? Aleluia! Eu quero morar. O céu, querido, nos espera. Aleluia. Uns estão mais perto, outros estão mais longe, né? Mas o céu nos espera. Porque o nosso dia pode chegar a qualquer momento, queridos. Amém? O dia do Senhor pode chegar a qualquer momento na minha vida e na sua vida. Então por isso que nós temos que semear no Espírito, para que a gente tenha a unção de Deus, querido.
Todo jugo será despedaçado por causa da unção, querido. Se você semeia no Espírito, você tem o poder de Deus na tua vida. Você tem a unção de Deus na tua vida, querido. Não precisa chamar o pastor meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Pastor, vem aqui expulsar o demônio na minha casa. Você vai pôr a mão na cabeça daquela pessoa e vai expulsar o demônio em nome de Jesus. Porque você está cheio de Deus, querido. Você está cheio do Espírito Santo. Você semeia no Espírito, então você está cheio do Espírito de Deus na sua vida, e todo jugo vai ter que cair por terra, todas as cadeias vão ter que cair por terra, porque você tem unção, e a unção, ela despedaça todo jugo, querido, de enfermidade, do diabo, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, não importa, se você tem unção, você vai conseguir no poder do Senhor, desfazer todas essas obras, querido. Quem pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, entenda, há um princípio, precisamos semear no Espírito, não na carne, querido. Semeie. Charles Reed, que é um escritor inglês, ele disse assim: semeie um ato e você colhe um hábito. Semeie um hábito e você colhe um caráter. Semeie um caráter e você colhe um destino. Deus tem um destino para mim e para você, querido. Deus tem um destino para nós, querido. Já tem algo projetado de Deus para a minha vida e para você. Mas nós precisamos semear um caráter. Quem semeia, começa semeando o quê? Um ato, colhe hábito. Semeia hábito, colhe caráter. Semeia caráter, colhe destino. Deus tem um destino para nós, querido, traçado, já está escrito. A minha história e a sua história já está escrita, porque Deus já escreveu a minha história e a sua história, mas Satanás está tentando entrar no meio, intervir, atrapalhar, roubar o seu futuro, roubar aquilo que Deus preparou para você, queridos. Mas não deixa, se levanta, fecha as brechas, fecha as portas. Não permita que Satanás venha roubar o teu destino. Deus já traçou o seu futuro. Deus já traçou o nosso destino. Nós vamos chegar lá. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra, queridos. Aleluia. Nós vamos chegar lá, porque Deus já nos deu um destino. Nós temos que encontrar, nós temos que avançar, nós temos que caminhar em direção desse destino, querido, que Deus preparou para mim e para você. Agora Satanás está aí, tentando roubar o nosso destino, o nosso futuro. Então precisamos entender que a semeadura é uma lei espiritual. Também precisamos entender que precisamos perseverar na semeadura. Persevere nessa semeadura, não deixe de semear, querido. Não é porque você ainda não colheu que você não vai colher, querido. Não é porque nós não colhemos ainda que nós não iremos colher. Semeadura leva um tempo. Você não planta hoje, e se você semear hoje a sementinha, não adianta você ir amanhã cavar para ver se já tem uma árvore lá no chão. Não vai ter, querido. Não vai ter. Tem que ter perseverança na semeadura. Você semeia hoje, mas com o tempo vai colher. Não é da noite para o dia, querido. Não é. Tem gente que não tem paciência e não investe mais, não semeia mais em pessoas, não investe em pessoas, não investe amor, não investe perdão, porque eu já perdoei, mas não mudou nada. Continue perdoando. Eu já demonstrei amor, mas a pessoa mudou, continua com a cara fechada. Continue amando. Persevere, persista, querido, na sua semeadura. Porque, querido, lá na frente nós vamos colher. Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 diz assim: semeie pela manhã, e à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Está falando de semente. Tenha paciência, querido, porque uma delas pode vingar. Você talvez não sabe se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas, mas que a semente vai dar fruto, vai dar fruto. Mas nós precisamos ter paciência, perseverança, insistência. Aleluia, que Hebreus 10:36 fala: temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,
possamos alcançar a promessa, queridos. Diga para essa pessoa que está do seu lado: persevera, crente, em nome de Jesus. Persevera em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Não é da noite para o dia. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: não nos cansamos de fazer o bem. Olha só, não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então não desfaleça, porque a seu tempo ceifaremos. A palavra de Deus diz: não se canse de fazer o bem, continue fazendo o bem, porque ao seu tempo você vai ceifar, ao seu tempo você vai colher, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus, querido. É no tempo de Deus que nós vamos colher o bem que nós estamos fazendo, queridos. Aleluia, aleluia. Salmo 1 fala assim: bem-aventurado é o varão. Onde estão os varões? Aleluia, varões. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, querido, que no devido tempo, diga assim, no devido tempo, dá o seu fruto. Este é o varão, esta é a varoa. Bem-aventurado sois você, querido, se você perseverar no tempo certo, Deus vai se levantar, Deus vai bradar do céu, as portas vão se abrir, a semeadura vai ter resultado, querido, porque no seu tempo nós vamos ceifar, querido. Ele está dizendo: dá o seu tempo, no devido tempo dá o seu fruto. Nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas, querido. Amém? Quem é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Aí se você vai lá em Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17 fala quase igual isso aqui. Fala que, no versículo 5, maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia em si mesmo, e faz da sua carne mortal o seu braço. Todo homem ou mulher que faz da sua carne mortal a sua força, ele é maldito, a Bíblia fala. Maldito o homem, queridos. Você está entendendo isso? Nós não podemos confiar em nós, nas nossas forças, na nossa sabedoria, no nossos estudos. Nós temos que confiar no Senhor, querido. Abre lá em Jeremias 17, eu vou ler com você. É um texto um pouco longo. Jeremias, dá tempo aqui, 17. Olha o que diz. Versículo 5 eu já li. Agora o versículo 7. Versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore. Olha só, parece Salmo 1, 3. Ó. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, para o rio, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, querido. Aí ele diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para vos dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, querido. Meu Deus. Entendeu aí? Precisa desenhar? Precisa desenhar, irmão, para alguém? Mais claro do que isso. Por isso que nós temos que perseverar, queridos, porque Deus vai nos dar segundo o fruto das nossas ações, conforme a nossa semeadura, querido. Então não se canse de fazer o bem, continue semeando o amor, continue semeando a paz, continue semeando o perdão, continue semeando coisas boas, querido.
E você vai colher no tempo, no devido tempo, aquilo que você tem semeado, querido. Pastor, mas Jesus, calma, querido. Se você não colher aqui, você colhe no céu. Mas nós não podemos, porque nós não recebemos aqui, nós vamos perder nossa salvação? Vamos colocar tudo por água abaixo? Vamos deixar de perseverar e vamos ficar por aí, deixando a vida nos levar, que nem o Zeca Pagodinho? É assim? Não, queridos, nós vamos continuar perseverando. Nós vamos continuar perseverando, não importa se não mudou a situação, acredita, ela no seu tempo, no tempo devido vai mudar, queridos. E se não mudar aqui, você vai morar com Jesus no céu. E esse sofrimento vai acabar, essa doença vai acabar, essa dor vai acabar, porque nós vamos morar com Jesus, querido. Aleluia, mas continue fazendo bem, semeando aquilo que é bom. Amém, queridos? A perseverança deve ter ação completa. Eu já falei isso aqui eu também, Tiago capítulo 1, versículo 4. A perseverança ela deve ter ação completa para sermos perfeitos e íntegros e nada nos falte. Para que nada falte para você, a perseverança tem que ter ação completa. Não começa perseverante e no meio do caminho você para. Não, a perseverança ela tem que ter ação completa, queridos. Começa e vai até o fim. Amém? Então o que nós temos que entender? Que a semeadura, ela é uma lei imutável. Nós também precisamos entender que nós precisamos perseverar na semeadura. E por último, nós precisamos entender que nós devemos deixar um legado semeado. Quero contar a história aqui do rei Ezequias. Rei Ezequias, 2 Reis, capítulo 20. Rei Ezequias, ele viveu um tempo muito poderoso. Aquele que virou o rosto para a parede, aquela história toda, né? Que já pregaram aqui, né? Que falaram, põe em ordem a tua casa, senão morrerás e não viverás. Ele tinha passado uma peleja tremenda com Senaqueribe, com todo o exército, e Deus deu vitória para ele. 185 mil assírios morreram. Deus simplesmente matou eles para dar vitória. Ele viveu um momento de glória. Ele pegou essa enfermidade, e ali o profeta Isaías foi lá, orou. O mesmo profeta que trouxe a notícia ruim teve que voltar trazendo a notícia boa, querido. Está entendendo? Na vida de Ezequias foi assim, o mesmo profeta Isaías que trouxe a notícia ruim, põe a tua casa em ordem, porque senão morrerás e não viverás, foi o mesmo que veio trazer, ó, Deus mandou te acrescentar 15 anos de vida. Mas o que aconteceu com esse homem? Depois que ele recebeu tudo isso, diz que ele recebeu uma comitiva da Babilônia. Ele recebeu uma comitiva de babilônicos, uma embaixada babilônica. E diz que ele chegou lá, ele abriu todos os seus tesouros, e mostrou tudo que ele tinha, querido. Tudo que ele tinha conquistado, todo o ouro, prata, tudo que ele tinha, ele mostrou. E aí Deus não se contentou com isso, Deus ficou, e Deus mandou dizer para ele, ó, porque você fez isso, você vai perder tudo que você tem. As suas gerações não terão, não, elas serão levadas cativas. Mas você não, você vai viver um tempo de paz. Sabe o que ele fez no versículo 19, 2 Reis, capítulo 20, versículo 19? Ele diz assim, que na Bíblia está dizendo assim, ó, haverá paz e segurança nos meus dias. Haverá paz e segurança nos meus dias. Ele se contentou, queridos, de saber que nos dias dele, enquanto ele estivesse vivo, teria paz e segurança. Ele foi um cara super egoísta. Ele não pensou nas suas próximas gerações. Ele não pensou nos seus próprios filhos. Ele não pensou nos filhos dos seus filhos. Ele falou assim, Deus mandou dizer que haverá paz e segurança nos meus dias. Glória a Deus, aleluia. Essa não é a atitude certa, queridos. Porque nós devemos entender que nós precisamos deixar um legado semeado. Ele não semeou para as futuras gerações, querido. Ele não se preocupou com as futuras gerações, querido. Ele se preocupou somente com o seu próprio umbigo. Ele pensou, se haverá paz e segurança no meu dia, tranquilo, glória a Deus, aleluia. Mas e os seus filhos, e os seus netos, e as futuras gerações, o que seriam delas? Ele não se preocupou, querido. Nós precisamos nos preocupar em deixar um legado semeado para as futuras gerações, querido. Nós precisamos entender isso. Vocês sabem por que
O próprio Isaac foi abençoado. Eu falei no começo, ele foi bem sucedido por quê? Porque o seu pai, Abraão, tinha cavado poços para ele. Abraão já tinha 80 anos atrás passado naquele mesmo lugar e tinha deixado os poços. E foi esses poços que Abraão deixou como legado para o seu filho. E quando Isaac chegou lá naquela terra, Isaac já foi onde? Nos poços do seu pai, porque o seu pai tinha semeado os poços na vida dele, querido. Está entendendo? Ele usufruiu daquilo que foi um legado que seu pai deixou para ele, queridos. O próprio Isaac, querido, recebeu um legado, ele aproveitou, usufruiu, ele colheu 100 por 1, quando ele semeou, porque o seu pai tinha semeado naquela terra, aqueles poços anteriormente. E nós o que temos semeado, queridos? E nós o que nós vamos deixar como legado para os nossos filhos, para as próximas gerações? Deus estava me incomodando com isso. Gênesis 26, 15 diz assim: entulharam os poços que o servo de Abraão havia cavado nos dias de Abraão. Abraão havia deixado herança para as suas futuras gerações, querido, para Isaac e para a sua descendência, queridos. Nós precisamos semear para as próximas gerações. Nós precisamos deixar um legado semeado, queridos. O que você vai deixar para as próximas gerações? Talvez você não consiga deixar uma casa própria para os teus filhos. Talvez você não consiga deixar isso para os seus filhos, mas você pode deixar um exemplo de um bom pai. Amém? Você pode deixar um exemplo de uma boa mãe. Você pode deixar o exemplo de um crente, que quando seus filhos olharem para você, vão falar assim: não, meu pai é um homem de Deus. Está entendendo? Seus filhos vão olhar para você e vão falar assim: eu quero ser que nem o meu pai. Tua filha poderia falar assim para você assim: quando eu crescer e for casar, eu quero casar com um homem que nem o Senhor, meu pai. Já pensou? Sua filha poderia falar isso para você? Eu quero casar com um homem, meu marido, eu quero que ele seja igual ao Senhor, pai. Já pensou? A minha esposa, eu quero que ela seja que nem a senhora, mãe. Porque, querido, nós talvez não deixamos heranças materiais, mas nós podemos deixar para os nossos filhos um legado espiritual, queridos. E é isso que nós precisamos fazer. Você e eu precisamos deixar um legado espiritual. As nossas palavras, elas são sementes que nós lançamos, querido. Números 23, 19 fala que Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Números 23, 19 fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se porventura Deus disser que vai fazer, porventura Ele não fará. Mas no versículo 20 está assim, ó, Balaão diz assim, ó: eis que para abençoar recebi ordem, Ele abençoou, não posso revogar. Porque Balaão foi contratado por Balaque, e Balaque fizeram sacrifícios. Diz que levou ele lá no alto do monte e falou assim, mostrava todo o povo de Israel para Balaão e falou assim: ó, está vendo o povo de Israel? Amaldiçoa eles agora. E Balaão não podia amaldiçoar, queridos, sabe por quê? Porque Balaão recebeu ordem para abençoar, queridos. Nós recebemos ordem de Deus para abençoar, querido. Deus não nos deu ordem para amaldiçoar, mas nós recebemos ordem de Deus para abençoar as futuras gerações, querido. São sementes que nós vamos lançando. Quando nós abrimos aqui o primeiro Céus Abertos, eu estava lembrando, passou um vídeo contando a história de Cubatão, né? O Vale da Morte. Agora nós profetizamos desde o primeiro Céus Abertos que Cubatão seria chamado Vale da Vida. Aí quando a gente chega agora nesse tempo em que as portas começam a se abrir no projeto dentro das escolas, e as pessoas quando vão são impactadas, as professoras são impactadas, os diretores são impactados, os adolescentes são impactados, os jovens são impactados, nós vemos que é resultado de uma semente que foi lançada, querido, uma palavra profética que foi lançada nessa igreja, queridos. As coisas não acontecem à toa, mas foi uma palavra que nós lançamos, a igreja Vida Nova lançou, queridos.
sobre essa cidade. Cubatão não será chamado Vale da Morte, mas será chamado Vale da Vida Eterna. Essas pessoas que estão recebendo essa semente hoje, elas serão a resposta para as próximas gerações que virão, querido. Aqueles adolescentes que muitas vezes eles recebem lá, eles nem vêm aqui para a igreja, mas eles já são sementes dentro da casa deles, querido. Mas isso foi gerado, foi uma semente que foi gerada, queridos. Nós precisamos deixar um legado, queridos, para as próximas gerações. Não se preocupe em deixar casa, carro importado, dinheiro para o seu filho. Se preocupe em deixar caráter, exemplo para o seu filho, para a sua casa, para a sua família, amém? Porque nós recebemos uma palavra para abençoar. Levante a sua mão assim, diga assim: eu fui chamado para abençoar. Eu fui chamado para abençoar. Eu fui chamado para abençoar. Eu não fui chamado para amaldiçoar. Diga assim: eu fui chamado para abençoar, querido. Quem foi chamado para abençoar, pode aplaudir a presença do Senhor nessa noite, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Não importa se entulhar os seus pós. Aleluia. Nós vamos continuar perseverando. Nós vamos continuar avançando. Nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar falando. Ah, pastor, a luta é grande. Continua falando. Continua semeando. Ah, é difícil, mas continua semeando. Fica de pé, meu irmão. Porque foi para abençoar que nós fomos chamados e não para amaldiçoar. O inferno treme em seu nome, os coxos